compartilhar com você essa palavra. Semana passada nós falamos um pouco sobre José, sobre os processos, que José precisou enfrentar para viver o que Deus tinha preparado para ele, Algumas fases boas, outras muito difíceis, complicadas na vida de José, mas em todas as fases, a Bíblia vai declarar que o Senhor era com ele. Quando o Senhor é conosco, não vai significar representar que lutas, dificuldades e adversidades nós não vamos passar, O que vai significar que quando o Senhor é conosco é que em todos os processos nós vamos ver a mão do Senhor agindo. Em todos os processos nós vamos nos lembrar que nós não estamos sozinhos, que nós não somos órfãos, que nós não estamos à deriva. Isso é maravilhoso, eu não sei para você, mas para mim particularmente é maravilhoso demais saber que em todas as fases, em todos os momentos, o Senhor é socorro bem presente. O Salmo 46, ele vai dizer: o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, e socorro bem presente na hora da minha angústia e tribulação. O salmista está dizendo então que a presença de Deus é com ele. O Senhor se faz presente na hora da luta, na hora da dificuldade. O Senhor, ele faz do Senhor um lugar de abrigo, de refúgio mesmo, aonde ele pode se esconder. E quando nós nos refugiamos nesse lugar, o mal não nos encontra, o inimigo procura, O inimigo procura de muitas formas para tentar, mas nós estamos guardados, como também diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Sabe, irmãos, fazer de Jesus, fazer do Senhor e conhecê-lo, que Ele é Emanuel, Deus conosco, É maravilhoso, é tremendo demais para a nossa vida. E nas fases que José vai enfrentar, nós falamos aqui da traição, nós falamos aqui da fase, quando ele é colocado na casa de Potifar, nós falamos aqui sobre a prisão, nós falamos aqui sobre o palácio. Em todas as fases, o Senhor se manifestou na vida de José. E foi muito interessante quando eu estava pensando e preparando a palavra, o Senhor ministrou o nosso coração, ministrou o meu coração, a respeito do preparo de Deus para um fim. Você crê que Deus tem planos maravilhosos, reservados para a sua vida? Amém? Mas para isso, muitas vezes o Senhor, ele vai permitir que a gente vá passando por algumas fases, amadurecendo, ganhando forma, nos parecendo cada vez com o Senhor, porque para que a gente não coloque perdido, A gente não perca aquilo que Deus deseja fazer. Porque tantas pessoas que eu conheço, você também conhece, que talvez apressaram em ganhar uma coisa, Tentaram de alguma forma forçar a porta para ela abrir logo. Elas não estavam preparadas para receber aquilo. E como consequência, elas se perderam. Estão longe, nem na igreja mais estão. Então, José foi preparado. Essa semana na célula a gente estava conversando a respeito, trabalhando o que a gente conversou no domingo, mas trazendo também um paralelo dos frutos da carne, dos frutos do Espírito. José estava em todo tempo, o Senhor estava ensinando José a ter domínio próprio, a ter mansidão. O Senhor estava ensinando a José a ser longânimo. O Senhor estava ensinando José, a não usar as armas da carne, que é a ira, que é a vingança. Não.
O Senhor estava mostrando para José que ele precisava de muitos frutos do Espírito para viver o que o Senhor tem reservado para ele. Você tem vivido na medida dos frutos do Espírito? Amém? Você tem vivido a medida dos frutos do Espírito, amém, irmãos? Mansidão, domínio próprio, dominar a mim mesmo, dominar a minha vontade, dominar aquilo que eu digo, né? Dominar os meus impulsos carnais. Eu tenho conseguido ser longânimo. O que é ser longânimo? É conseguir ter uma misericórdia longa, uma paciência longa, né? Não é algo que a gente se explode na primeira. Muitas e muitas vezes eu converso com a Pri, eu falo assim, esse irmão está me chamando para andar com ele a 2ª milha. Esse irmão está me chamando para andar com ele um pouco mais, né? Talvez ele nem sabe, mas ele está me convidando. Caminha comigo mais um pouco, né? Não no sentido porque eu gosto de você, mas eu vou precisar caminhar a 2ª milha com ele. Eu vou precisar ser longânimo, ter um pouco mais de paciência. Por quê? Porque é a vontade do Leandro? Não, não é a vontade do Leandro. Mas quando os frutos do Espírito, eles se tornam fazendo parte da minha essência, eu coloco os frutos da carne de lado e começo a orar e pedir ao Senhor, Deus, me faz mais parecido com o Senhor. Se você olhar para a história de José, José nos aponta para Jesus. José nos aponta de um filho que se colocou à disposição dos outros irmãos. José aponta para alguém que perdoa, que dá a outra parte, a outra face, sabe? Eu e você precisamos, para viver, entendendo que todas as fases que nós estamos passando, nós estamos sendo preparados para algo maior, amém, irmãos? E não apenas aqui, o Senhor está nos preparando para estar com Ele na eternidade, amém? Tudo que nós estamos vivendo é preparo, tudo que nós estamos vivendo é ensinamento, é escola, para a gente viver o que Ele tem preparado para nós. Por quê? Porque ninguém vai entrar no céu, sabe, vivendo algumas coisas que nós conhecemos. Ninguém vai viver no céu tomado pelos frutos da carne. Não, para entrar no céu, eu e você vamos precisar, sabe aquele pé de manga carregado de muitos frutos, né? Sabe aquela árvore frutífera que você tem em casa, que quando dá o tempo dela, ela tem muito fruto carregado. Que a minha vida e a tua vida venha ser carregada de muitos frutos do Espírito. Que as pessoas, ao olharem para nós, elas possam perceber, uau, que árvore frutífera é o irmão, que árvore frutífera é a irmã, e eles venham encontrar em nós tudo que o Senhor tem colocado na nossa vida, pela graça e pela misericórdia dEle. Posso ouvir um amém de você? Amém? Preparo. José está sendo preparado para algo maior. José, e no meio da escola, irmãos, porque ninguém um dia chegou para José e falou assim, José, aí vai começar uma escola. Ninguém um dia sentou com ele e falou assim, José, olha, você vai começar a estudar agora, José. Foi para um lugar, para a caçula, levou ele ali para comprar um caderno, né? Um livro, uma mochila, ninguém fez isso com ele. Colocou um uniforme nele, nada disso. Mas José entendeu o processo da vida, foi trabalhado na vida de José para ele entender que o Senhor estava em todas as fases preparando ele, para que o sonho que de antemão o Senhor já tinha se revelado a ele viesse se cumprir. Na vida de Josué não é muito diferente. Deus tem um propósito na vida de Josué. Um dia, Moisés vai escolher um discípulo, né?
Um dia Moisés, que é chamado pelo Senhor para libertar o povo do Egito, tirar o povo daquela condição de escravidão e conduzir o povo para uma terra que mana leite e mel. A palavra de Deus diz que o clamor do povo chegou aos ouvidos, ao coração de Deus. Meu irmão, o teu clamor também, ele chega aos ouvidos do Senhor. O teu clamor e a tua oração também, ela rompe o céu e chega ao coração de Deus. Você crê nisso em nome de Jesus? Um Deus que escuta. A Bíblia diz que o Senhor desce para livrá-los. Desce porque um clamor subiu ao coração de Deus. E Moisés então agora começa a liderar esse povo, apesar das suas limitações. Deus, ele é maravilhoso em fazer isso. Se você se sente limitado com as coisas do Senhor, você está apto mais a fazer a obra do Senhor. Porque é assim que a Bíblia vai dizer, ele vai nos contar. Moisés vai dizer: Senhor, mas eu sou gago, eu sou pesado de línguas, eu tenho tanta limitação. Mas o Senhor vai dizer para ele: não, Moisés, é com você mesmo. Com Gideão não é diferente. Gideão vai dizer: Senhor, eu sou tão pequeno, eu sou tão limitado, eu não sei liderar, eu não sei falar, eu sou o menor da minha casa é menor da minha tribo, a minha tribo é menor de Israel. Mas o Senhor, ele é assim, ele pega as coisas loucas desse mundo, ele pega as que não são, para envergonhar as que são, para que toda a honra e toda a glória seja do nosso Deus. Quando você é desafiado a fazer uma obra, e você vai dizer: mas eu sou tão limitado, você pode ter certeza então, você está apta para fazer a vontade de Deus. Porque para que o Senhor receba honra e glória através da sua vida. Moisés então tem a missão de ter com ele alguém para ajudar. E a Bíblia vai dizer que Josué caminha com Moisés, ajuda Moisés a subir monte, descer monte, ajuda Moisés a fazer tanta coisa. O que Deus está fazendo na vida de Josué? Preparando. Porque o Senhor sabia de alguma forma que aquele povo iria falhar. O Senhor sabia de alguma forma que o próprio Moisés não iria entrar e desfrutar da terra que mana leite e mel. Outro líder precisaria ser levantado. A escola para Josué já começou. O Senhor, então, irmãos, muitas vezes vai levar a minha vida e a sua vida sobre um propósito que talvez a gente não entenda. Josué tem como no coração não o desejo de ser líder, mas de servir Moisés. Mas o que tem no coração de Deus? Um preparo para que ele seja um novo líder, e esse líder vai conduzir o povo a entrar na terra que o Senhor prometeu aos antepassados. Por que o Senhor está falando tanto comigo nesses dias sobre esse modo de preparação de Deus? O Senhor está falando muito com a igreja nesses dias sobre nos preparar para viver o que Deus tem para a gente. Em todo o nosso aniversário do mês passado, toda a palavra que nós recebemos de Deus, tudo que Deus falou, né? Parecia até que a gente tenha conversado com algum dos pregadores de antemão. Não, irmãos. Tudo o Senhor vai ministrando porque o Senhor conhece da nossa vida. E não há nada que seja oculto diante dos olhos do Senhor. O Senhor sonda e conhece o nosso coração. E toda palavra que nós recebemos de Deus é: se prepare, igreja metodista, porque o Senhor há de fazer coisas grandes e poderosas nesse lugar. Toda palavra que nós recebemos foi de preparo. Toda palavra que nós recebemos: eis que faço nova todas as coisas. Toda palavra que nós recebemos é deixar as coisas que para trás ficaram.
seja qualquer tipo de coisa. Por quê? Porque isso vai nos atrapalhar a viver o que o Senhor está preparando para nós. Às vezes a gente não se dá conta sobre o que o Senhor tem no seu coração, né? Às vezes a gente nem se dá conta que a gente está no meio de um plano, no meio de um processo que o Senhor está colocando, que o Senhor está ensinando. A gente está aqui hoje, mas a gente nem tá pensando o que vai acontecer em 2025. A gente nem sabe o que está reservado para nós em 2026. A gente nem sabe o que está preparado para nós em 2027. A gente nem imagina. Mas você crê que num Deus que Ele sabe? Amém, irmãos? Você crê que num Deus que está aqui hoje, mas Ele já está lá em 2030? Você crê nisso também? E os olhos dele sondam todas as coisas. E Ele me capacita, Ele me instrui hoje. Ele coloca sobre a minha vida ferramentas hoje para viver o que Ele tem preparado para mim lá na frente. Você crê nisso? Você crê que hoje o Senhor, Ele pega você e Ele deposita sobre a tua vida hoje, que talvez você diga, mas eu não tenho nem necessidade desse equipamento hoje, mas o Senhor está te equipando para coisas maiores lá na frente. O Senhor está te revestindo de coisa tremenda para você viver lá na frente. O Senhor está colocando armaduras poderosas hoje. E talvez você diga, mas eu não preciso dessa armadura hoje. O Senhor está dizendo, coloca. Mas eu não estou precisando desse sapato hoje. Coloca, reveste os teus pés. Mas eu não estou precisando carregar essa espada pesada hoje, esse escudo pesado hoje. Coloca, ponte de pé, porque as coisas que eu tenho preparado para você, hoje você não entende, mas amanhã você vai entender. É isso. O Senhor pega Josué e está discipulando. Talvez na cabeça de Moisés, eu vou entrar na terra. E Deus está falando, não, filho, você não vai entrar. Instrui esse rapazinho aí do seu lado. Ensina ele. Instrui ele. Mostra para ele como se deve buscar. Mostra para ele como orar. Mostra para ele por quê? Porque eu vou usar ele. E a palavra de Deus vai desenrolando. Por quê? Porque de fato Moisés não entra na terra. Uau, Deus foi pego de surpresa? Deus foi pego de surpresa que Moisés não entraria? Não. O Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos, irmãos. O Senhor sabia que Moisés, de alguma forma, não entraria. Que Josué seria preparado para viver aquilo. Josué, então, Moisés é morto, morreu, e agora? Quem vai liderar? Quem o Senhor preparou? Quem é que vai substituir Moisés? Quem o Senhor preparou? Quem vai nos liderar agora? E agora, como é que vai ser? Nosso líder morreu. Estamos no meio do deserto, já há 40 anos. E agora, quem é que vai nos ajudar a viver isso? Quem o Senhor preparou. Talvez hoje você está sendo preparado. Você não está notando o quanto Deus está te equipando para você viver o que Ele tem reservado para a sua vida no amanhã. O Senhor estava pegando Josué, trazendo para Josué, e a palavra de Deus nos mostra em Josué capítulo 1, que Deus já começa dizendo para Josué, que sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou a Josué, Moisés, meu servo, morto, levanta-te agora, levanta-te, se posicione, levante-se agora. Por quê? Porque tu farás esse povo a herdar a terra que sobre juramento prometi aos seus pais. Levanta-te hoje, Josué, mas Senhor, eu não, eu já te preparei, eu estou te preparando, ó. Tem mais de 50 anos que eu estou te preparando.
Tem muito tempo, Josué, que eu estou investindo na tua vida. Você está pronto? Levanta-te agora, se posicione agora. E a primeira palavra que me salta aqui é sobre posicionamento. Porque esse levantar aqui não significa que Josué estava sentado ou deitado. Mas Deus está falando para ele, se posicione, Josué. Por quê? Porque sem posicionamento, eu não consigo fazer nada na tua vida e nem através da tua vida. Se posicione, levante-se. Por quê? Porque você vai levar esse povo. Porque a minha palavra, ela não volta vazia. A minha palavra não é mentirosa. A minha palavra, ela não tem duas formas, ela é uma só. A minha palavra, eu disse que esse povo vai herdar, e eu vou usar da tua vida, Josué. Mas você precisa se levantar, se posicionar, entender que você foi chamado pelo Senhor. Eu já contei isso aqui. Por quê? Porque durante muito tempo, muitas vezes, situações minhas, emocionais, minha história, alguns traumas, algumas dificuldades, alguns desapontamentos, vai moldando a gente ao longo da vida. E às vezes nos falta posicionamento. E eu sempre fui muito tranquilo, não ligo da minha simplicidade. Não ligo da minha simplicidade. O que as pessoas fazem com a minha simplicidade pouco importa. A minha essência é ser simples. Sou simples. Estou jogando purpurina em cima de mim, mas é a minha essência. Mas um dia eu estava na igreja, já estava liderando, já estava pastoreando. E aí o bispo foi na igreja e ele entregou algumas palavras muito abençoadas para as pessoas ali. E a gente fica naquela expectativa, será que Deus tem alguma palavra para mim? Será que Deus vai usar o vaso dele para falar comigo também? E aí quando ele foi passar o microfone para mim, ele disse, olha, Deus tem algo para falar com você também. Eu falei, amém, bicho. Depois a gente conversa. Amém. Acabou o culto. Falei, vamos comer uma pizza? Vamos comer uma pizza. Sentamos na mesa, comer a pizza no restaurante. Ali, a presença de Deus veio. Deus usou do homem de Deus para ministrar no meu coração, dizendo, você precisa se posicionar. Por quê? Porque a obra que eu tenho na tua vida é grande. Você é pai de multidões. Eu falei assim, eu pai de multidões? Só tenho o Heitor? Ele disse, olha, você não é filho mais do Zezé. Você não é filho mais do zelador da igreja que viveu tanta humilhação. Você não é mais filho do Zezé que viveu tantas lutas, tantas dificuldades, que viveram momentos tão difíceis, não. O Senhor, em todo tempo, estava te preparando para algo grande e extraordinário. Eu não sei, irmão, para quem eu estou falando nessa noite, mas o Espírito Santo de Deus está falando para você viver o plano que Deus tem para a sua vida. Você precisa se posicionar. O posicionar vai dizer para a gente que as situações limitantes. O que eu tinha eram situações limitantes, que eu não podia ser, que eu não tinha entendido ainda o plano de Deus para mim. Eu achei que eu estava no ministério ainda, caído de paraquedas. Mas em todo o processo, o plano de Deus sempre foi muito superior ao meu. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que o caminho de Deus é mais elevado que os nossos. Os pensamentos de Deus é mais elevados que os meus, que os seus também. Deus é soberano sobre tudo e sobre todo. E em todo tempo Deus já trabalhava na minha vida. O posicionamento, o posicionar que Deus está chamando Josué, você precisa, meu irmão, se destacar no meio de todos. Eu fico pensando, irmãos, da dificuldade, porque muitas vezes
É muito difícil quando Deus saca a gente no meio dos nossos iguais para se tornar líder. Eu sou nascido e criado na mesma igreja. Fiquei lá durante 30 anos. 33. Mesma igreja. Eu saí, nunca fui. Mesma igreja. Quando eu me formei, eu me tornei pastor da minha igreja. Era muito estranho as pessoas me chamarem de pastor. É muito estranho as pessoas que me pegaram no colo, né? As senhorinhas da igreja, dizendo, me chamando de senhor. E eu falava, não precisa não, irmã. Que isso? Não, me chamando de senhor. Senhor. Falei que não precisa não. Muito difícil. Josué vai precisar se posicionar porque o Senhor está sacando ele dos meios dos seus iguais e colocando ele a liderar. E foi muito difícil. Eu me lembro uma situação que uma vez o pastor saiu de férias e falou assim comigo, Leandro, olha, a ordem que eu estou deixando para você é essa. Não pode acontecer nada nesse mês. Tinha um encontro lá, né? Que o Ministério X realizava. Você lembra, Pri? O Ministério X realizava e eles sempre realizavam naquele mês, na Semana Santa. E o pastor falou assim, olha, não quero a Semana Santa livre, para a gente estar entendendo o que é a Semana Santa. E os líderes muito bravos, ele saiu de férias, e eu fiquei com aquela situação na mão para resolver, marcaram uma reunião, né? E alguns ali eram meus familiares, alguns líderes ali eram meus familiares. Eu tinha incumbência de me levantar e me posicionar para obedecer a palavra que o pastor da igreja tinha dado. Para mim foi tão difícil. Mas eu me mantive muito firme. Falei, irmãos, a ordem é essa. Ele quer o mês tal livre, a semana tal livre, para a gente viver. Né? E algumas pessoas disseram, menino, toma cuidado, eu te peguei no colo, me respeita. Eu falei, mas eu não estou te faltando de respeito. Eu só estou sendo obediente àquilo que o nosso pastor diz, e consequentemente eu estou sendo obediente à voz de Deus, à voz de liderança de Deus para a igreja. Irmãos, sabe o que significa o se levantar? É o se posicionar. O se levantar é sair de cima do muro. O se levantar significa escolher a vida e não a morte. O se levantar significa entender que o plano de Deus sobre a minha vida é perfeito, é bom, é maravilhoso e eu vou viver o extraordinário de Deus. A palavra do Senhor diz, Josué, levanta-te, porque tu farás esse povo herdar a terra que eu dei e prometi aos seus pais. Levanta, Josué. Mas Deus vai dizer, e dizendo para Josué, que todas as coisas já estavam preparadas. A promessa de Josué, no capítulo 3 de Deus para Josué é, Josué, todo lugar que você pisar a planta do vosso pé já é teu. Quem gostaria de receber essa palavra? Todo lugar que você pisar a planta do teu pé é teu. Quem gostaria de receber essa palavra? É boa? Mas você vai ter que lutar, Josué. Por quê? Porque não é automático. Não é Josué chegar numa terra, oh meu Deus, não é Josué chegar numa terra e pisar. Jericó, exemplo, chegou em Jericó, pisou, pronto, todo mundo rendido, os soldados, o rei, todo mundo de mão erguida, saindo da cidade, dizendo, perdemos a batalha. Foi assim que aconteceu, irmão? Foi assim que aconteceu? Não. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé já é teu. Porém, Josué, você vai ter que ser forte, corajoso. Você vai ter que, Josué, ser forte e corajoso. E pela terceira vez, Deus vai falar para Josué, Josué, você vai precisar ser forte e corajoso. As coisas de Deus para a gente não vêm de mão beijada.
Se você e eu temos promessa de Deus, se essa igreja carrega promessas de Deus, e eu creio que ela carrega muitas promessas de Deus. Antes de eu chegar aqui, essa igreja já tinha sido, o Senhor já tinha derramado tantas promessas, algumas se cumpriram, outras ainda não. Milagres já aconteceram, outros ainda não. E antes de mim, depois de outros que virão, a palavra de Deus sempre vai ser cumprida, porque Ele não falha, amém, querido? Independente de quem estiver, independente de quem está, independente de quem vier, independente de quem fica, independente de quem sai. Sabe o que é maravilhoso? É saber que as promessas de Deus, elas nunca falham sobre nós. Vai se cumprir, irmãos. Vai se cumprir. Josué está sendo instruído, falando, Deus está tendo uma palavra, uma conversa direta para Josué, dizendo, Josué, contigo, meu irmão. Eu estou te levantando. Você vai precisar de posicionamento, você vai precisar de coragem, você vai precisar de força. Você pode ter certeza, da mesma forma que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Aleluia. Da mesma maneira, irmãos, a palavra de Deus diz que Deus falava com Moisés face a face, como quem conversa com um amigo. Quando Deus se revela para Moisés no Monte Sinai, a Bíblia fala que o menino está lá, que Josué está ali também, observando, vendo. Por mais que ele esteja de longe, ele está também usufruindo de tudo que Deus está ministrando na vida de Moisés. Ou seja, a gente está falando de alguém que já tinha tido experiências, ou visto um Deus que está usando da vida do seu líder para fazer algo. E Josué, então, está entendendo que ele também faz parte desse algo, ele também faz parte dessa promessa. E o Senhor está dizendo, eu serei com você. Você viu Moisés abrindo o Mar Vermelho? Porque eu estava com ele. Você viu Moisés, fazendo prodígios, abençoando pessoas? Por quê? Porque eu era com ele. Eu serei contigo também. Meu irmão, você recebe essa palavra que Deus é contigo? Você recebe essa palavra que Deus está te instruindo para algo sobrenatural? Você recebe essa palavra que o Senhor não te desampara, que o Senhor Ele é contigo em todas as etapas e fases da tua vida. Você recebe essa palavra que Deus está falando conosco aqui? Amém? Mas Josué, tem algumas coisas que você precisa cumprir, filho. A minha palavra é inegociável, você não pode abrir mão da minha palavra. Você precisa meditar na minha palavra dia e noite. Todos os dias. Você precisa pegar o livro da lei, você precisa meditar na minha palavra. Por quê? Para que o teu caminho seja bem sucedido. A palavra de Deus vai dizer, lâmpada para os meus pés. É a tua palavra, Senhor. Irmão, crente que não lê Bíblia, crente que não lê Bíblia, ele anda no escuro. Crente que não lê Bíblia, ele fica dependente da boca do que o pastor vai dizer. Se o pastor está ligado, ele recebe. Se não está ligado, ele não recebe. Crente que não lê Bíblia, ele anda nesse mundo de trevas, nesse mundo, ele anda na escuridão. Porque o Senhor está falando para Josué que a palavra vai fazer parte, precisa fazer parte da vida dele. Por quê? Porque se ele medita na palavra dia e noite, como está lá no verso 7 que diz, esforça-te e tem de muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer tudo que a minha lei está dizendo, Moisés. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Para quê? Para que te conduza por onde quer que você andar. O verso 8 diz assim, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite. Para quê? Com qual propósito?
para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirá. Você entende então que para viver a promessa de Deus tem condições. Tem uma condicional aqui. Você precisa, Josué, entender, você precisa andar, você precisa viver, você precisa ser forte, você precisa ser corajoso. Porém, todo lugar, a promessa já é tua, a vitória já é certa, você já venceu essa batalha. Mas para você vivenciar isso, você vai precisar cumprir todas as condições que eu estou estabelecendo. Nem sempre cumprir as condições é fácil. A nossa carne vai tentar, muitas vezes, burlar. Pegar um caminho, um atalho. Nem sempre, para a gente viver o milagre, a gente vai conseguir, nossa carne vai querer que a gente viva todas as condições estabelecidas. Mas Deus está sendo muito claro para Josué. Ser forte, esforço, ter bom ânimo, ser corajoso, não se espantar, não se assustar, que em todas as fases o Senhor será com ele. O verso 9 diz: o Senhor será contigo por onde quer você andar. Pode fechar os teus olhos, mesmo sentado aí. O Senhor, Ele está preparando. A mão do Senhor é sobre nós. A mão do Senhor é sobre a sua vida. Tem fases difíceis. Tem fases de sequidão. Tem fases de lamento. Tem fases que muitas vezes a gente acha que não vai dar. Que a promessa de Deus não vai se cumprir. Mas sabe o que eu acho maravilhoso? É que Deus, Ele sempre espera de nós alguns movimentos. Deus sempre espera da nossa vida um alinhamento, na verdade. Às vezes, para a gente viver o que Deus tem preparado para nós, vai ser necessário um alinhamento. Deus está alinhando o coração e a vida de Josué. Você permite nessa noite ser alinhado pelo Senhor? Você permite nessa noite que o teu coração, sua vida seja alinhada pelo Senhor? Peça para Deus nessa noite: Deus, eu sou teu. Alinha meu coração ao teu coração, Jesus. Tira de mim as minhas vontades. Liberta-me de mim. Tira de mim, Deus, o meu eu. Liberta-me de mim mesmo. Porque eu quero viver tudo que o Senhor tem para a minha vida. Talvez o maior adversário, irmão, seja você mesmo. Seja eu mesmo contra eu mesmo. É muito fácil a gente dizer que foi o inimigo, quando na verdade é sobre nós. Às vezes é falta de posicionamento nosso. Às vezes é falta de alinhamento nosso. Mas eu creio que o Senhor nessa noite, se você permitir, se você abrir o coração para Deus, se deixar ser moldado pelo Senhor, como um vaso nas mãos do oleiro, sabe? Que o vaso pega, que o vaso amassa, que o oleiro vai moldando e deixando a sua forma. Ah, irmãos,
se você permitir que o Senhor molde você, se você entender nessa noite que o Senhor está te preparando para algo nobre, algo sobrenatural, algo maior. Se você entender hoje que Deus está preparando coisas extraordinárias para você, e até mesmo essa fase difícil que você enfrenta, Deus está te preparando para algo sobrenatural.